E a semana começa sempre aqui, mais ou menos esta hora. Hugo Van der Ding. Lá. O teu fim de semana foi bom? Por acaso foi, graças a Deus. Ok, ótimo. Com Hugo E o teu? Van der Ding. Está a ser ainda. É uma Quem está extensão, nessa a segunda-feira. cadeira de rodas? Olha, vamos aproveitar para mandar um grande abraço Vamos lá. para a Rádio Finesas, que nos visitou. Oh, pois Os foi. alunos, um grupo de alunos da escola, é uma escola de Castro Verde que tem uma rádio Uhum. e, portanto, podem ouvir, procurem Rádio Finesas. Nós ainda não ouvimos, mas Sim. que é boa. A julgar pelos alunos. Claro. Bom ar. Nós não temos lugar aí, Fantástico de verde. certeza. Não temos essa qualidade. Pois não, mas olha, por acaso me mensagens nisso. Comprávamos uma quinta em conjunto Ai, em Castro adorava, Verde sim. e íamos trabalhar para a Rádio Finesas. Olha, Não. nunca se diz nada, nunca se nega Isto nenhuma está- ciência. Vamos lá a isso. Só isto já valia a pena. Já está, não é? já está. Neste dia, estávamos em 2019, não há muito Oi, tempo, é verdade. está pertinho. Está perto. Morria em Kerala. Já lá estive. Olha, bonito. Já? Viagem incrível. Já estive mesmo. Aos 89 anos. Tão 89, bebezinho ainda. É verdade. E falamos da elefante indiana Shengalore Dakshayani. Vamos falar. Já não é a primeira vez, mas hoje trazemos um animal. Já tivemos uma baleiazinha, não Até foi? já tivemos um elefante também. E um elefante também, verdade. É verdade, que inspirou o Dumbo. É uma elefante incrível. A elefanta, na verdade, existe uma palavra feminina para elefante e é aliá. É assim que dizem-nos os dicionários. Aliá, uma palavra que ninguém usa, Não, mas é o desconhecia feminino. completamente. Sim, podes usar elefante, ou aliá é o nome de elefante das fêmeas. É verdade. Ela nasceu em 1930, ali à volta, em Travancore, que também é lá no mesmo sítio, na Índia. Ela foi comprada quando ainda era uma cria pequenina pela própria família real de Travancore. Família real de Travancore, explicando em traços breves, a Índia era dividida, antes de lá chegarem os ingleses, numa data de pequeninos estados. Eram mais de 500. Ainda agora falámos disso a propósito Falámos, do Gandhi, verdade. da própria Sim. referência do Gandhi. É verdade, tal e qual. Portanto, mais de 500, e chegam lá os ingleses, não é? No século XIX, e que cada um destes estadozinhos 500 tinha o seu rei, Claro. com nomes. A palavra rei não era usada, não é? Rajá, Marajá, que é engraçado. Rajá é o rei em sânscrito, essas coisas que eles falam. E Marajá significa grande Rajá. Nós já tínhamos visto isso. Mahatma, por exemplo, significa alma grande. Este Ma é grande. É um Maharaja. Uau. Marajá. Sim, Muito sim. engraçado. Chegam lá os ingleses, século XIX, vão É unificar tudo na Índia Pois. Britânica, mas cada um destes pequenos estados manteve a sua própria família real. Eles deixaram lá estar os seus palácios. Há muita literatura sobre isto, não é? Uma vida completamente ociosa, porque eram presidentes da junta. Pouco mais Pois, do que isso. claro. Claro, depende também da importância do próprio território que eles tinham. Havia uns que tinham um território gigantesco e outros com pequeninos reis, quase. E há muitos retratos, não é? Gente fabulosamente rica, alguns deles, claro. Eles mantiveram relativo poder local, mas todos eles respondiam ao monarca inglês. Claro. Depois da independência, em 1947, ainda vai se tornar uma república e estas famílias reais perderam o poder, é verdade. Algumas até perderam o dinheiro, mas outras não. Algumas continuam a ser extremamente ricas e que se pode visitar até os seus palácios. Lá continuam estas. Também não foi assim há tanto tempo. Mas nunca mais voltou ao cenário Não tem qualquer importância. Colonização Há uns britânica. membros, o antigo Marajá, ou quem seria o atual Marajá, em algumas regiões têm poder político, são deputados, são governadores. Administração. Mas vá. é por eleição, não, Sim. não tem qualquer poder político. Não é o caso destes. Travancore continuam a ser fabulosamente ricos. O palácio, também podem procurar o Palácio Real de Travancore. É lindo. Talvez por causa disso, ou não, isso eu não sei se é por terem deixado de ser marajás. Foi nesse ano, precisamente em 47, que deram a nossa elefanta a um templo hindu. Muitos templos, quase todos os grandes templos, têm elefantes que são usados durante festividades religiosas, sobretudo no sul da Índia. Eu ainda cheguei a ver um elefante numa dessas procissões. Uau. É muito impressionante no bom e no mau sentido, mas sim, é decorado e Sim, lá vai ele. visualmente é completamente novidade para os nossos olhos, pelo menos para estes estranho lados porque do... É estranho não pensar como aquele animal não pode estar assustado, porque rebentam muitas coisas à volta e tudo, e lá estão. Agora, os templos mais pequeninos têm 1 ou 2 elefantes lá do seu templo, não é? E há uns que chegam a ter dezenas de elefantes em cativeiro. Estamos a falar do presente. Sim. Daquelas centenas de templos indianos que existem. Poxa, isto só para comida para estas bestas destes animais. É muito. Comem muito. Existem em cativeiro, em templos só, mais de 500 elefantes atualmente. Isto é um hábito, sobretudo,
do sul Claro. da Índia. Agora, isto é uma vida muito diferente de quando apareceram os elefantes há milhões de anos. Os antepassados dos elefantes viveram mais ou menos há 60 milhões de anos. Para termos de comparação, os primeiros vagamente antepassados dos humanos viveram há 2 milhões. Portanto, imaginem a diferença, claro. Respeitinho, que eles estão cá há muito tempo. Estão cá há mesmo muito Estes tempo. estão mesmo. Então, mesmo há muito, muito tempo, e são, como sabemos, o maior animal terrestre. É impactante, não é? Muito impactante. Só quem é um animal esteve que fascina-nos junto a muito. Mas não muito. são assim tão bons da cabeça. Já vamos são falar muito disso também, tempestivos. já vamos falar disso também. Podem ter até 3 metros de altura e pesar 7 toneladas, o que parecendo que não, é imenso. Ai, Tu estás com quantas? é 2, graças a Deus. E eu também não estou. 1,5, está perto. É verdade. Agora, o tamanho varia entre os elefantes, até porque existem 3 espécies diferentes a viver atualmente vivas, claro. O elefante africano da floresta, o elefante africano da savana, claro, tem a ver com o sítio onde vivem. Achava-se até há relativamente pouco tempo que era uma única espécie, mas são 2 espécies diferentes. E, finalmente, o elefante indiano, que é a espécie da nossa morta de hoje, a Xengalor. Agora, claro, estão, como nós sabemos, em vários graus de perigos de extinção. Pois. O elefante asiático, o que está já é classificado como em crítico, estado crítico de extinção, e também já vamos saber porquê. Agora, o que é que distingue, para além do habitat onde vivem, é o tamanho. Os elefantes asiáticos são ligeiramente mais pequenos que os elefantes africanos, mas a melhor maneira de distinguir, não sei se sabem isto, eu aprendi isto em criança e é tão engraçado e é verdade. Se encontrarem algum na rua, são nas orelhas. As do elefante africano são maiores e fazem a forma do mapa da África, e a do elefante asiático são mais pequenas e formam o mapa da Índia. É muito engraçado, é muito giro. Pois é. É fascinante, mas isto acho que não é de propósito. Se calhar Pois, cortaram. à partida, assim. Cortaram, é um mapa. que Eu eles nasci têm. onde? Ok. Mas é muito giro esta Sim, é lindo. é lindo. mnemónicas, se quiserem, claro. Sim. Isto é tão fascinante como as complexas sociedades em que eles vivem. São muito gregários, isto significa que gostam de viver em grupo, não é? E são impecáveis. São tipo, boa tarde, bom dia. Sim. É E muito podes alugar a educados. tua casa a um grupo de Tu elefantes. chegas à casa de um elefante, Sim. podem ser 4 da manhã, tem sempre Opa. qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, Eu uns faço ovos. arrasco, claro. uns O que é que queres ovos. beber? Exatamente. Lá vai eles. São manadas matriarcais, quase só de fêmeas. Oh. E a fêmea mais velha, geralmente mais velha, vou dizer 99% dos casos, é a chefe. Claro, diríamos a rainha numa antropomorfização. Tão lindo. Até ao fim essa da vida. ordem, Sim, essa ordem mesmo. das coisas. É mesmo. E a morte da matriarca é uma enorme consternação. Nós sabemos este imaginário dos elefantes com a ligação com a morte, com a partida, com o abandono, enfim, é muito. Há muitos documentários ótimos. Daqueles de incrível, domingo, dos à hora ossos. do almoço. Sim. A tristeza, aquilo que É terrível. tratamos e designamos por Ficam tristeza. durante meses Em depressão. em depressão. Aquilo Sim, quando mesmo. morre a matriarca. E depois é uma prova de como são complexas as sociedades matriarcais dos elefantes. Quem substitui a matriarca, quem herda, se quiserem, não é a próxima fêmea mais velha, que seria uma irmã, mas é a filha mais velha daquela elefanta. Uau. Portanto, isto é uma complexidade grande. Portanto, há aqui quase uma ideia, e eles comunicam, sabemos que sim, aliás, todos os animais comunicam, mas com uma estrutura muito complexa. Yep. Os machos vivem à parte, estas manadas são geralmente só de fêmeas, os machos vivem ali até serem crescidos. Não vou dizer, não sei se é o macho, porque eu não tenho a certeza, mas tem um período de gestação muito grande, são quase 2 anos, e depois um período de adaptação à vida bastante longo. Acho que o mais longo da natureza são os humanos, ou seja, que é quando é que consegues sobreviver sem a tua mãe. Que nos humanos é muito longo, nós sabemos, não é? Um bebê de 3 anos não conseguiria alimentar-se, não é? E isto da maneira que está a caminhar, É com o aos preço das 18. casas, vai ser aos 40, não se preocupem. Mas mesmo em termos de sobrevivência. Claro, não- físico, sim. Mas os elefantes também é muito largo, portanto, quando são pequenitos, andam ali, e depois os elefantes machos vivem geralmente sozinhos, mais isolados. Tão lindos. São incríveis, os elefantes Tão lindos, são incríveis. tão lindos. Aquelas patitas. Pois são mesmo awesome. E até é muito comum os elefantes machos visitarem outras famílias, andarem assim por esse lado. Agora, como dizia o Tiago, e muito bem, os elefantes machos às vezes têm mau feitio. É lendário que na fase de acasalamento, que se chama must ou must,
ficam altamente agressivos. É fácil identificar, eles deitam uma secreção pela cara, pelo meio da cara, não é? Onde tem assim uns buracos, e ficam muito, muito, muito violentos, matando. Há histórias de mortes de animais, pessoas, etc. São animais herbívoros, os elefantes, portanto, praticamente não ajudam ao tabaco. É quase só erva. Sim, é puro. Sim, quase só erva mesmo. E basta olhar. Por isso, de vez em quando também tem esse temperamento, vira assim um bocadinho. Sim, aquilo estou-me a passar. Claro. E sobretudo quando misturas com outras coisas, depois o álcool, depois metes a conversa, depois há alguém que está a olhar para não sei o quê, estás a olhar para onde? Começa logo aí. Estás a olhar para onde? Num bar, eles em must. Agora, em must. Agora, pelo tamanho, são gigantescos, não é? São a maior criatura terrestre. Não têm praticamente predadores, exceto as crias, que são às vezes atacadas ou por leões ou por tigres, conforme o continente em que eles vivem. Mas têm um inimigo de estimação, os rinocerontes. Sério? Sim. Pegam-se às vezes, não se sabe porquê, à chapada, toma lá disto, e matam-se, às vezes ganham um, outras vezes ganham. Será que coisas das suas origens? Talvez, até partilhadas, não é? Dinheiro, já pensaste? Sim, foi uma dívida lá para trás. Então é cornos. Ou cornos. Isto também quando toca o amor ou traição, já sei. Mas há qualquer coisa, parece qualquer mesmo coisa aí. Que não está bem resolvida. Sim. Os rinocerontes também são criaturas fantásticas. E depois, claro, o seu único predador, que são as pessoas, claro, somos nós que lhes destruímos os habitats, que os matamos por desporto, como sabemos. Encarceramos, sim, também. E também, sobretudo, cobiçamos-lhe essa riqueza que eles têm nas presas, o marfim. Esta é apenas uma faceta das histórias da nossa relação, que não deixa de ter fascínio, claro, com estes animais. Nós sabemos que há 4.000 anos já tinham sido domesticados na Índia e também na China, porque já temos relatos disso, não é? Os antigos egípcios já lhe roubavam o marfim, coitadinho do Martim. Já lhe roubaram o Martim. Ele estava numa orquestra e foi para a orquestra do Faraó na altura de tocar com elefantes. E o marfim é o que era um símbolo de riqueza e de poder ao lado do ouro e dos diamantes, quase ao mesmo valor. O problema é sempre isso, não é? É a valorização de uma determinada coisa e depois. Claro. E muitos deles morreram até à beira da extinção. Morreram e morrem, porque senão não, apesar de ser ilegal, há muitos países africanos que estão a fazer esse esforço enorme, mas continuam a ser mortos. Hoje em dia é proibido vender marfim em quase todo o lado. Só podes em leilões com peças que já existam há mais de não sei quantos anos. Ou depende do rei do teu país, que se lhe apetecer dar uns tiros em animais que estão a passar. Tal e qual. Depende da imbecilidade deste mundo. Cansados. Acabou por servir bem, acho que alertou o mundo para o facto de haver pessoas que caçam. Há umas americanas e os americanos que o fazem e que põem nas redes sociais. Enfim, também foram usados ao longo da história, destes 4.000 anos de história comum que temos com os elefantes, como força de trabalho. Sim, é verdade. Há algumas obras públicas para arrastar pedras, para arrastar isto. É um animal cheio de força, não é? Como transporte, claro. Também na guerra, como verdadeiros exércitos de elefantes que alguns líderes militares tiveram. São sagrados para os hindus, até dão forma a um deus, não é? Ganesha é um elefante. Aparecem já nas moedas gregas da antiguidade, portanto, a importância daquele animal. E os romanos faziam lutas com eles no famoso circo. E tal como ainda hoje, vivem em alguns circos, em alguns países, algumas partes do mundo, ou em jardins zoológicos, em zoos. Na natureza, como eu já disse e como já vimos, vivem cada vez menos nos seus habitats naturais, até porque são destruídos esses habitats. Agora, apesar de andarem na vida lá deles, alguns dos elefantes, pela nossa mão, entraram verdadeiramente na história e tornaram-se famosos, até mesmo épicos. Sabemos da história de Abul Abbas, o elefante do imperador Carlos Magno, cuja vida é contada em crónicas e há uma data de gravuras do século IX, onde ele aparece. O Carlos Magno é o pai da Europa, não é? Já tinha o seu elefante, é incrível. E são gravuras incríveis destes elefantes. E este sabemos quem é, é um elefante que é um indivíduo, não é um elefante. Sim. Abul Abbas. Tsurus, o mais famoso dos 37 elefantes do exército de Aníbal, que era um general cartaginês, que ele veio com 37 elefantes do seu exército, atravessou os Alpes para vir lutar contra os romanos nas guerras púnicas. Estamos no século II antes de Cristo. Os historiadores não escrevam para cá que eu disse guerras púnicas. Eu sei que isto foi na Segunda Guerra Púnica, mas para não estar a explicar que houve várias guerras púnicas, dizemos nas guerras púnicas, porque senão confunde, claro, quem nos está a ouvir dizer foi na Segunda Guerra. Adoro! Também que mal foi que tu também és um elefantezinho. Eu já imagino. De vez em quando. Também na guerra, sabemos de Lin
Wang, o elefante que lutou nos anos 40, 1940, dos organizadores Do da guerra- século, do nosso século XX, último século aqui de trás XX. da folha. Na guerra entre a China e o Japão. Guerra China e o Japão. Li Wang, esse elefante. Conhecemos o nome e a vida dos elefantes de reis e de imperadores europeus e também dos papas, como Hanno. Devemos trazê-lo cá também, que eu acho que ainda não trouxemos. O elefante do Papa Leão X, talvez o elefante mais famoso da história, muito retratado, descrito, quase que até com uma curiosidade científica, não é? Foi um presente do rei Dom Manuel I de Portugal. É épico isso. E viveu no Vaticano, é verdade sim. Ele morre, o Papa tem um desgosto enorme, escreve poemas ao seu amigo. Vivia lá, tinha um sítio no Vaticano onde ele vivia, e é o Rafael que desenhou o seu túmulo, e lá está. Quem quiser saber mais, ler a incrível Viagem do Elefante do Saramago, que nos conta esta história. Deve ser uma relação imensa. É incrível. Densa. E ele foi muito estudado, porque, claro, isto estamos no século XVI, não é? O auge das descobertas marítimas portuguesas, e eles traziam coisas que os europeus nunca tinham visto, não é? Claro, E, portanto, era uma coisa fascinante. Outro rei português, Dom João III, ofereceu outro elefante, desta vez ao imperador da Alemanha, chamava-se o bicho Solimão, que era para gozar com o sultão do Império Otomano, que também tinha este nome. E muitos outros elefantes se destacam na ficção, no circo, com nomes que a gente sabe, Claro. no cinema. Ataques a pessoas também ficam célebres. Na Índia acontece bastante, quando se passam das marmitas. A nossa Shengalore viveu no seu templo durante grande parte da vida, no templo hindu onde ela vivia. Uma vida, aliás, muito mais longa do que é costume nos elefantes em cativeiro. Ela viveu quase 90 anos, quando a média é 30, 40, quando estão em cativeiro. Ela Mais que duplicou. dobrou. Sim, é verdade. Ela saía para os seus rituais, como é tradicional para os hindus, até que deixou de ter condições para isso. Lá, os ossos lá não estavam a dar, e reformou-se. Certo dia deixou de ter vontade de comer, eles viram estava com pouco ambiente, pouco apetite, depois teve assim uns arrepios, até que caiu para o lado e morreu. Na altura, era já certificadamente o elefante asiático mais velho do nosso tempo. A nossa aliá foi muito chorada no estado de Kerala e depois na Índia em geral, e foi a notícia também, a notícia da morte dela, correu um pouco por todo o mundo. Figura claro. nacional. Uau. Sim, depois por todo o mundo vinha esta notícia, Claro. a mais velha elefante asiática. Um mundo que, apesar da fascinação e da relação tão antiga que temos, continua a empurrar os elefantes para o abismo da extinção. Eu acho que podemos todos refletir sobre esta noção de propriedade que nós temos em relação à natureza, não é? Como se fôssemos donos da natureza, ou que estivéssemos acima dos outros todos. E estes bichos são, pensando um bocadinho nisto, são o elo com um tempo muito, muito antes de nós, em que o planeta era habitado por criaturas que povoam a nossa imaginação, os grandes répteis, as grandes aves, os mamíferos gigantes como eles. Claro, agora, pensar que nem eles, que são os maiores animais terrestres, escapam à destruição à mãos das pessoas, não deixa de ser um belíssimo e péssimo retrato de nós próprios. A elefante Shengalore Dakshayani morreu faz hoje 5 anos.